Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá quando que você vai ver esse podcast, tá bom? Hoje, vamos lá, último do ano, o nosso papo de produtor. E hoje temos Rafael Antonelli, direto lá do Mato Grosso, garotinho, vai contar para nós como é que está essa finaleira da soja. E temos um convidado novo, o Rodrigo Faria, tá bom? Pecuarista lá do Mato Grosso do Sul. Terra dele, rapaz, cai neve todo ano, ô, Rafael. É lá em Miranda, tá bom? Lá tem um sol para cada vivente, tá bom? Tomou tanto sol que caiu todos os cabelos dele, como a gente pode ver. Não sobrou um para contar a história. Quando eu conheci ele, era cabeludaço. Mas enfim, quem conhece Miranda, bicho deixa Cuiabá no chinelo. Pois Mas ele vai é. contar para nós um pouquinho aí sobre reposição, como é que tá aí o cenário da pecuária para 2026, tá bom? Para começar, não estou em Curitiba, estou em Balneário Camboriú, tá bom? Ô, coisa boa. Até peguei aqui foi hit, não sei se vai ser esse ano. No ano passado, Descer para BC, ó. Para quem não conhece, deixa eu pôr aqui, ó. Vamos ver se o depois o Ferreirinha pode botar aí ao vivo, ó. Vocês estão ouvindo? Não, não estamos Ó, conseguindo ouvir. Acho que está plugada no seu depois, Bluetooth. depois o Ferreirinha bota aí para vocês, tá bom? O Descer para BC, hit, sucesso total no ano passado. Não sei como é que vai ser esse ano. Esse ano aqui, malucos, todo mundo não está usando Havaianas, estão usando a van no pé, tá bom? Todo mundo pulando de pé direito, coisa de maluco. Eu não tinha acompanhado essa história, me contaram essa semana, já joguei minhas Havaianas fora. Você já jogou as suas, ô Rafael? Suas Eu não Havaianas? uso Havaianas, Vaninho. Bom dia a todos aí. Bom Você anda dia, de, prazer você anda receber o de Rodrigo. pé descalço, é isso? Então, ou usa Não, na Raider? verdade, na verdade, já há um tempo eu uso umas chinelas da Under Armour que são muito boas, não são aquelas de dedo, são aquelas que Ah, você o coloca cara o é pé chique todo. demais. Ah, não, para treinar, para jogar, enfim, para treinar é bem melhor do que o chinelinho de dedo. Pô, um prazer estar recebendo o Rodrigo, o último do ano, né, Vaninho? A gente tá indo É pro isso aí. sexto episódio, Ó, fora as lives, e prazer te receber aí, Rodrigão. E vamos falar um pouquinho de pecuária aí, né? A gente também tem uma parte do nosso Opa, negócio que é meu voltado áudio sumiu. para essa aula. E acho que o é me- Rodrigo deu uma desaparecida. Ele ficou sorrindo ali paradão. Já já ele volta, deve estar oscilando a internet, essa coisa toda. Mas só para começar a afinar aqui o pagodinho, é o seguinte. Essa semana temos commodities variando bastante. Não os grãos, mas as commodities metálicas. Os metais preciosos cada vez mais preciosos. Ouro e prata, cobre, paládio, enfim, outros metais industriais subindo forte. Ontem caiu um montão, o paládio caiu 14%, malucos, tá bom? A prata caiu 7%, hoje voltou a subir 5%. Então nós temos uma geopolítica cada vez mais sinistro. A China fazendo exercícios militares, pega para capar ali pertinho de Taiwan, usando armas de verdade. Agora não é só simulação rasante e tal, agora é míssil mesmo. Não aconteceu nada por enquanto, malucos. Mas o seguinte, a coisa está esquentando cada vez mais e o recado é claro: os Estados Unidos autorizou venda. Vamos lá, Trump autorizou venda de 11 bi de dólares de armamentos para Taiwan. É a maior venda até agora na história dessa relação China, não. Estados Unidos e Taiwan, 11 bi de dólares. Então, o pagodinho está esquentando, China com alguns navios tanque presos lá no Caribe, que iriam lá para Venezuela. Então, o chumbo trocado, tá bom? E nesse cenáriozão, o que vai muito bem é ouro, prata, metais preciosos. Por quê? Dois pontos. Gastança total dos governos. Estados Unidos vai entrar o ano com o pé direito, falando de gastos, tá bom? Não pé esquerdo, pé direito. Pá. Vai gastar mais, Japão vai gastar mais, Europa vai gastar mais. E aí, claro, as moedas estão se desvalorizando. Para onde você corre? Ouro, prata, Bitcoin, essa coisa toda terras, não no Brasil, né, que agora a oferta aumentou, mas em outros locais. E aí nós temos isso, amigos. Então, o ano 2026 vai começar e o papo vai ser de inflação
e uma geopolítica cada vez mais arrepiando os cabelos, tá bom? Então, para dar essa introdução, é isso aí. Ó, última coisinha, ontem o Putin falou assim, pô, o Zelensky mandou uns drones aqui para minha casa e foram abatidos e, pô, mas isso foi um ato terrorista, tá tudo acabado, esse papo de paz, não sei das quantas. É sempre assim, quando chega perto, o Putin, ó, pula fora. Tá ficando feio pro Trump, rapaz. O capital político dele, de negociador, tá ficando meio capenga, porque toda hora o Putin dá um beijinho, beijinho, mas na hora de casar, ele cai fora, não casa, falando de acordo de paz com a Ucrânia. Qual é o impacto, malucos? Pensando em oferta de milho. Ó, essa semana zero oferta de milho lá no Black Sea, Ucrânia. E a Ucrânia era um grande exportador de milho, é ainda, mas muito menos. E parece que em 2026 a história só vai piorar. Temos um verdadeiro apagão logístico, apagão de pessoas, apagão de energia elétrica, literalmente falando, há racionamento, são os esforços de guerra. E aí a Ucrânia não está comparecendo quando a gente fala de oferta de milho. Bom para quem? Para o Brasil, foi bom esse ano, ainda está sendo. Bom para a Argentina e bom para os Estados Unidos. Tá bom? Então, enfim, essa rápida introdução, mas já fechando o ano e olhando para 26, temos esses cenários em andamento. Tá bom? Vaninho. Vamos cair agora para o que nós temos aí atrás do Rafael. Conta aí, Rafael. Você está hoje na propriedade da família? Positivo, positivo. Bom dia, meu amigo. Agora a gente tava conversando mais cedo, Bem nubladão. Até bem agora, show de nubladão. bola. Hoje acordou bem nubladão. Então, Vaninho, a gente tava conversando semana passada, cara. Engraçado. Assim, não tá faltando chuva, mas eu fui recorrer, tava estudando, e fui recorrer ao nosso sistema ali que lança as chuvas, as pluviometrias. Cara, é engraçado, assim, tem poucos talhões acima de 500 milímetros, sabe? E Uhum. nessa época do ano, seria comum, sei lá, chover 500 em dezembro. Então, assim, a gente está tendo, como que eu posso dizer, o potencial da soja é um potencial alto. Acho que, assim, da nossa região aqui, com Confresa, Porto Alegre do Norte, Canabrava, Vila Rica, São José de Xingu, é uma região do vale que é muito abençoada, ótimos volumes de chuva, o tipo de terra, enfim. Mas esse ano tá bem conta-gotas, sabe? Chove hoje, por Bem exemplo, conta. hoje choveu aqui 15 milímetros na fazenda, mas chove isso. Daqui 2 dias eu preciso de 15 milímetros de novo. Então não são aquelas chuvas 3 dias que somam 150 milímetros em 3 dias. São 15, e aí daqui 3 dias chove 10, e aí depois chove mais 7, e depois chove 20. Então, assim, graças a Deus o potencial da soja tá muito bom, mas precisa de chuva, cara. Precisa de chuva. É uma época que precisa chover em média 5 milímetros dia, se eu não estiver enganado, me perdoa se eu tiver. Mas eu acredito que é essa conta que todo produtor mais ou menos faz. 5 milímetros dia, principalmente nessa fase de maturação, enchimento de grão. É importante que a soja tenha bastante água disponível para ela poder encher grão, cara, para ela poder pesar. Mas nós estamos hoje aqui na nossa propriedade, aqui no Mato Grosso. Pau. Por enquanto, tudo bem, só que não está sobrando chuva. É isso. É isso. E aí entra naquela seara que a gente já tinha conversado anteriormente, que é o receio, o medo do produtor que essa chuva se acumule na época da colheita, né? Aqui a gente está aqui na região há 5 anos já e a gente já viu essa região passar por períodos assim de realmente assim um tempo igual hoje, muito nublado. O que que isso significa? Dificuldade para secar a soja, né? Então vamos dizer, choveu ontem 40 milímetros. Se amanhece assim, demora muito tempo para secar. E aí, nessa época do ano, a instabilidade é muito maior. Então, poxa, estamos esperando, sei lá, desde ontem, às 4 da tarde, quando choveu, até hoje para colher. Quando dá 2 horas da tarde, só estralando, pô, vamos entrar, dá outra mangada de chuva. Então é isso que causa certo temor e receio ao produtor, porque a soja, o potencial tá ali na lavoura, tá bonita, a soja tem um potencial alto, até trouxe alguns dados de pessoas que já começaram a colher hoje para passar para vocês. Mas é isso, precisamos de boas chuvas agora, é um momento crítico da cultura e rezando também para que ela não se acumule totalmente na hora que a gente É, entrar com que- as máquinas a campo. assim, o Rafael é um cara exigente, tem que chover agora, nos próximos 5, 10 dias, no máximo,
e depois parar totalmente para ele poder colher. Então, Não, não é eu que sou exigente. Estou rezando, torcendo, reloginho, conversando com São reloginho tá. Pedro, com Enfim, Deus. amigos, soja é isso aí, tem que ser bem ali no final, mas na hora de colher tem que parar, especialmente depois que dessecou. Segura aí, maluco, você vai falar para nós aí dessas produtividades já reportadas. Deixo agora pro Rodrigo aqui. Ô, Rodrigo, como a gente falou ali no Olá. começo, lá em Miranda, como é que foi o ano para o pecuarista de forma geral? O que você conta da tua realidade e também do que você tem ouvido por aí? Olha, primeiramente gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, foi um ano legal. Um ano de virada no ciclo da pecuária, né? A gente já tinha essa previsão devido à escassez na produção de bezerro. A demanda teve um incremento muito grande e a gente não estava preparado para isso. É a virada do ciclo, né? Não temos muito do que reclamar. Compramos bezerros a um preço muito bom no ano de 2023 e ele morreu numa arroba muito boa agora em 2025. Estamos um pouco preocupado com as reposições para o ano de 2026, devido à escassez, né? Então, Só para a gente dar é um número uma. aqui, Rodrigo. Quando Aham. comprou o bezerro, quanto que estava mais ou menos o quilo do bezerro? Anelorado, Nelore, enfim, oito, Olha, 12 vamos, meses? vamos tomar como base o bezerro de 10 a 12 meses, aí em torno de 200, 210 quilos, né? Tava em fevereiro de 2023, o preço desse bezerro vinha girando em torno de 9,83 e a gente estava com uma arroba em torno de 295, R$ 290. Ela deu Quer uma dizer, o flutuada. bezerro ali pertinho dos 9, o quilo, e a arroba do boi Isso. gordo 220, Dos, 225. 290, 295, Ah, né? tá, 290, E, 295. isso. Ela sofreu um pouquinho no início do mês de fevereiro de 2023 devido a uma suspeita de vaca louca, o que levou a China a dar uma segurada no mercado, mas foi assim, uma coisa muito curta. Ao longo do mês de fevereiro, ela se recuperou e teve uma nova abertura, né, com a Indonésia. Isso houve um incremento da exportação que puxou a arroba para cima, né? Além do consumo interno que vem se mantendo firme, né? A oferta muito baixa acabou acarretando nessa elevação do preço da arroba, o que é muito bom para o pecuarista, né? Apesar de que esse ano a coisa está um pouquinho diferente, né? A reposição está mais Como é que tá complicada, o a preço está muito reposição? alto e a relação com a arroba ainda. Acho que o Rodrigo caiu. Daqui a pouco Acho vou que ele está com perguntar para ele estabilidade. estabilidade. Vou perguntar para ele daqui a pouquinho como é que está a reposição. Eu tenho ouvido. Bom, na propriedade, Rafael, vocês também mexem com pecuária, certo? Positivo. Como é que está aí na região a reposição? O Rodrigo Então, falou ali Vaninho, que em 2023, em 23, falando do MS, mas acho que não é muito diferente, estava ali pertinho entre 8 e pouquinho até perto de R$ 9 o quilo do bezerro. Como é que está agora no Mato Grosso, na região que vocês engordam boi? então, Vaninho, a gente engorda, a gente tem. Na verdade, a gente não faz engorda, a gente faz cria e recria, mas a gente faz ali pertinho do Rodrigo, né? Não tão perto assim, mas no sul do estado do Goiás, né? Ali em Mineiros, a nossa fazenda voltada para pecuária lá. Igual ele falou, aconteceu com a gente, né? O cenário não é muito diferente. A desvalorização do bezerro naquela época era muito forte, né? Então o Rodrigo mesmo está falando aí de um bezerro de 10, 12 meses aí, custando 1.800, R$ 1.900, o que é muito barato, né? O pecuarista está Isso, tendo isso, muito. isso lá em 23 também. 23, isso, lá em 23. Aí, o que que aconteceu? São os ciclos pecuários que ele está falando, né? Então, o que que acontece normalmente nesse ciclo pecuário? Há uma demanda maior por carne bovina, o produtor, às vezes, o pecuarista, ele não tem esse boi gordo para vender, ele não participa desse segmento do negócio, e o pecuarista que precisa movimentar capital, enfim, tem suas contas para pagar, ele começa a ofertar mais fêmeas. Então, nesses últimos anos, acho que 23, podemos dizer, mas 24 e 25, houve um abate muito grande de fêmeas.
E o que o Rodrigo tá alertando aí, todo mundo, é esse custo alto para reposição. Por quê? Porque agora nós chegamos num lugar onde existe uma demanda forte, aquecida, e nós temos poucos bezerros. Por quê? Porque matou-se muita vaca, matou-se muita novilha. Eu não sei se Exatamente. o Rodrigo pegou o Rafael, o negócio dele falando de pecuária, lá em Mineiros, Goiás. Cria Uhum. e recria. É Recria. isso? Isso, E recria. isso. Como é que tá a demanda por bezerro agora, Rafael? Falando Tá vocês aí muito, como fornecedores. tá muito forte, Vaninho, tá muito forte. Principalmente Forte. esse bezerro que o Rodrigo comentou, de 10 a 12 meses aí de vida, né? Que é um bezerro que o Boitel, o grande confinador, ele tem bastante interesse de pegar esse bezerro aí com essa média de quilos. A gente, por exemplo, em Mineiros, a gente faz inseminação, a gente faz angus lá na fazenda, né? Então, a gente segura as fêmeas, né? As Ô, Rafael, bezerras. você nunca me chamou para um churrasco, cara. Cara, você precisa vir pro Goiás, né, Vani? Você fica só na toca aí, é Ah, BC ou o que que Curitiba. é isso? Eu não Sacanagem. dou conta, não. Vem aqui rodar a Deixa roça eu, com nós. deixa eu perguntar pro Rodrigo, que ele estava terminando Pode. aquela parte ali. Aí você já linka ali, vamos ver se está batendo o preço do bezerro. Quanto que está agora, Rodrigo? Se você quiser fazer a reposição Hum. agora, nesse momento, no Mato Grosso do A, Sul, no a, geral, como é que está? Olha, tá pesada. Em 2023, a gente estava tendo uma reposição, uma relação de troca em torno de 2,66. Ou seja, para cada boi gordo que a gente vendia, a gente conseguia, tratando-se de um boi de 20 arrobas, né? A gente conseguia fazer uma reposição de 2,66 bezerro, né? Hoje, essa margem apertou. Essa margem hoje está em 1,92, que ficou meio bem apertado. Ficou esquisito. Pelo, É, pelo ficou, menos tá, tem que tá meio estar acima de arriscado, né? 2. É isso, né? Pelo que eu lembro aqui, O ideal, dois, acima de dois e 2, pelo meio, menos. pelo menos, porque a gente tem não temos uma instabilidade muito grande, apesar das oportunidades, né? A gente está exportando muito animal jovem vivo, o que aumentou muito a demanda, né? Os confinamentos aumentaram bastante, então tudo vem impulsionando. E como o Rafael disse, a gente vem superando o abate as fêmeas vêm superando o abate de macho em 10, 12, 15% todo mês, isso desde 2023. Agora Quer dizer, vem o resultado, o né? A mercado escassez do está, bezerro. o produtor, o pecuarista, ele está optando mais por abater fêmeas do que machos. É isso? porque Oi? eu não sei se no caso do Rodrigo foi exatamente assim, mas tava complicado de engordar boi, ô Vaninho. Tava caro, cara. O boi não valia nada e o milho tava caro. Pensa em 22, 23, o preço que tava o milho. Chegou em uma época que o milho tava muito caro e o boi não tava indo na mesma proporção, né? Então, pro produtor, pro pecuarista, tava muito caro essa engorda, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente insemina, são 3 ciclos que a gente faz, fora a monta depois, né? Mas aí são bezerros Nelore, né? E a gente escolhe reter esse bezerro, lógico, até 8 meses ele tá mamando, depois que a gente desmama, a gente gosta de vender esses angus, se Deus abençoar, de 230 a 250 quilos. E a gente tem um mercado muito forte para esse tipo de bezerro. E as bezerras a gente segura, Vaninho. Por quê? Porque elas maturam o útero e daqui 12 meses, talvez, você vai estar inseminando elas pela primeira vez. E aí você vai fazendo um descarte, uma reciclagem dentro do seu plantel, vamos colocar assim. Então, as vacas que você inseminou ano passado, que tiveram uma cria com um pouco menos de porte, com um pouco menos de, enfim, de qualidade de animal mesmo, essa vaca, essa novilha, esse ano, você vai avaliar, pô, eu insemino ou não, eu engordo ou não. Porque é importante para o pecuarista ter esse descarte também, porque é fluxo de caixa que ele tem dentro da fazenda. Vai melhorando a produtividade. E vai melhorando a qualidade do seu plantel. Então, se você começa a não selecionar esses animais que são mais fracos, mais raquíticos, doentes, alguma coisa assim, e não coloca eles para engorda e depois manda para o frigorífico, você vai ter animais nascendo dentro da sua propriedade que estão um nível um pouco abaixo. Isso desvaloriza você na hora da Claro. venda. Quando você coloca um lote lá e eles vão ver que 5, 10% dos animais estão um pouco abaixo,
ou eles vão descartar, eles vão selecionar e falar que não vão É, levar aqueles animais. o negócio é o seguinte: você tem que ter o plantel palmeirense. Aí é qualidade total. Opa, não, aí eu não concordo, não. Eu quase fui na sua onda, mas aí você forçou demais a Você barra ia, comigo. você ia. Não, É, tô mas fora tá bom. lá, ele. Ó, o seguinte, o Rodrigo, antes de cair ali, estava falando que a relação ela caiu de 2,66 para 1,95 ali na 92. realidade dele. Uhum. 90 e alguma Isso. coisa. E aí, o que fazer, ô, Rodrigo, já que está cara a reposição? E aí, qual que é a Ó, saída para 26? olha, a minha estratégia Respirar fundo e mandar ver, correr o é, risco? eu vou dar uma desacelerada. Esse ano a gente optou por investir na propriedade. Como o Rafael estava falando, a gente precisa ter uma produção de alto nível. Nós estamos tecnificando cada vez mais e é uma exigência, né? Porque a precocidade hoje é o carro-chefe na pecuária, né? Então nós temos que ter É. uma eficiência muito grande na produção, principalmente por conta dessa relação, né? A reposição vem ficando muito apertada, a gente tem que ter uma certa segurança. A tecnologia veio para auxiliar bastante. Então, nós estamos preferindo não incrementar o rebanho nesse momento e sim investir na propriedade para ver se melhoramos os índices, né? Temos muita Ô, Ro- coisa para acontecer. Esse ano nós temos aí algumas empresas, se não me engano, 16 indústrias que vão começar a processar o milho, o que pode acarretar aí num incremento no custo da produção de arroba, por conta da ração, né? É uma competitividade. Se não me engano, a gente estava conversando. Essa história do milho é abacaxi, amigos. Temos o É, atraso, redução de área, risco para frente. Esse ano foi muito é, bom. Esse ano, 25, tivemos chuva até em maio, e, né, e Rafael? demanda, sim, e Mas demanda agora de temos vários aí todo um lugares. risco pela frente. E demanda, enfim, A principalmente Ucrânia não etanol, está no jogo. E assim, não está no gostaria de jogo. perguntar para o Rodrigo, aproveitar a oportunidade. Rodrigão, eu concordo e entendo. Eu acho assim, você formar plantel, você comprar reposição quando o gado tá caro é complicado. Tava ouvindo não o dá. Carlito Guimarães, que tem roça aqui do nosso lado em São José aqui. E você compra, você investe. Eu penso assim também, você investe mais quando tá mais barato, principalmente na pecuária. Então, quando o boi tá barato, você Bo- tira das outras coisas e compra boi. Aí você enche seu pasto. Quando ele tá caro, é hora Isso. de venda. Aí você reforma o pátio, você troca, você ajeita as coisas na sua casa, na cidade. Enfim, eu acho que É, quando o boi tá caro, é difícil você focar na reposição, porque você vai trocar figurinha e vai ter um trabalho excessivo para fazer isso. O boi, é, Rafael, nesse caso, o bezerro. Isso, a reposição. Isso, o bezerro. A Na reposição. verdade, assim, Vaninho, a você pode reposição. pensar como o bezerro, mas eu acho que o Rodrigão também está pensando que são as fêmeas também, ou novilha, ou novilhota, ou até bezerras, Exato. porque ali tem que formar o plantel dele. Ele quer inseminar ou colocar o touro, o PO dele para montar nas vacas, para ter nascimento dentro da roça dele, que é a maneira mais barata dele aumentar o plantel dele com qualidade. Exato, exato, exato. Hoje nós estamos ficando meio apertado, mas com esse preço do bezerro ficou bom para trabalhar, para investir na propriedade, viu? É um bom momento, acho que seria o momento ideal para fazer isso. Você dispõe de poucos animais, porque a nossa moeda é bezerro, né? Então a gente calcula quantos bezerros eu vou gastar. Eu não penso em real, não penso em dólar, penso em bezerro. Então a gente está gastando muito menos bezerro para fazer grandes serviços, né? É uma boa oportunidade. Eu acho que Quanto a que tá saída para 2026 vai ser essa. eu tava dando uma olhada no contrato, no contrato não, no indicador Exalc do bezerro, o indicador Sim. Exalc. Rapaz, tá 15 cacetada, e parece que é máxima Uhum, histórica, é isso aí? uhum. Olha, Vai dar um animal de quase R$ 3.000, é isso? isso. Hoje bezerro de 200 quilos abaixo de R$ 2.900, você é mosca branca. Sumiu, sumiu. E quem tem está segurando. Tá havendo uma retenção muito grande de fêmeas, né? Tanto para o incremento da cria, né? Para a gente tentar ter mais oferta de bezerro, mas está tendo uma exportação muito grande de animais vivos.
a gente está até preocupado que o governo já vem dando sinais que vai dar uma taxação para segurar isso um Ó, pouquinho, né? ó, segura aí, ó. E, Agora você tem que colocar ar-condicionado no caminhão. Já viu isso aí? No tem caminhão mais boiadeiro. essa, Meu Deus é. do céu. Daqui a pouco você tem que passar um batonzinho tal na vaca, pá, Ô, fazer um é. permanente, coisa de Ô, maluco. Vaninho, Isso mas tudo, o que eu. quanto que isso custa? Meu amigo, eu vou te falar, o frete já está começando, não só por conta do ar-condicionado, né? A gente tem combustível, os serviços em si subiram demais, né? E agora com essa preocupação aí, quase se não me engano, nós falamos de 50 milhões de toneladas, né, para moer esse ano para o etanol. Esse incremento no custo da produção de arroba, com todas 5 essas milhões. normas que o governo. 5 Crescimento de milhões, 5 5 milhões. milhões. Isso. Esse aumento no custo de produção, a margem está ficando muito apertada, viu? Olha, não sei não. A cria eu acho que Preocupante, vai dar preocupante. grande alegria. A cria vai ser a grande alegria, acho que de 2026. Eu também acho. Deixa agora, o Rafael, o seguinte, você estava falando ali de, agora voltando para o grão, como é que estão os reportes de produtividade que você já viu aí da região? Comparado Então, também ao ano Vani, passado, importante. positivo, positivo. Só para falar só uma coisa em relação ao boi, eu concordo com o Rodrigo. Eu acho assim, agora é o momento do pecuarista aproveitar para fazer um pouco de dinheiro mesmo, porque ele vai renovar o plantel dele agora, acho que vai ficar cara essa conta. E igual vocês falaram, a demanda por milho também está muito alta, não são só as usinas, o confinamento tá bom preço pro boi, então o cara quer engordar. A demanda lá fora tá alta, tá todo mundo precisando de milho. A gente é o grão mais produzido no mundo, acho que são 1,250 bi, né, de É o grão produção, mais e a gente produzido. consome isso tudo. Então, assim, o consumo é o mesmo tamanho da quantidade de produção de grão. Então, eu acho. E o grande crescimento tem sido biocombustíveis, tá bom? Sim. Produção de etanol de milho nos Estados Unidos tem batido recorde alguns meses esse ano, e aqui no Brasil nem se fala. É isso que tem puxado Impulsionado. esse consumo. E Então, aí a só para produção vai acompanhando. desculpa. Só para corroborar com o Rodrigo, também concordo com ele. Acho que o criador, a cria esse ano vai dar muita alegria para o pecuarista, se Deus quiser. Eu Falando vou ser agora um em pouco, relação à vou produção. até Oh, ser um desculpa, pouquinho mais otimista, desculpa te cortar. Eu acho tranquilo. que ainda vai, nós vamos até 2029 tranquilo, Num ciclo de alta, porque se o Vai, Deus vai ciclo quiser. dar, pecuário vai não dar tem para dinheiro pensar em até ano. 29. É, Olha que coisa de porque maluco. a gente tem que pensar no ciclo pecuário, né? Entre o momento que você insemina até o nascimento e o desmame. Fechamos um Hum, ciclo. Esse animal vai só estar disponível daqui a 18 meses, entendeu? Isso. Então ele demora Então, 3 anos mais ou menos nesse ciclo, o Vani. como é que você explica então o seguinte? Se você der uma olhadinha assim de relance na curva dos contratos futuros na B3 do boi, nós Uhum. temos do janeiro ao abril tá lá na Chon, Sim, sim, 318 sim. arroba. Aí você tem o outubro do ano que vem a 343. Olha só que spread, malucos. R$ 25. Uhum. Faz sentido isso? Vai ter muita oferta agora nesses próximos 4 meses? Não, olha, a gente está bem otimista agora, inclusive com o início com o primeiro semestre de 2026, já no mercado físico fala de arroba entre 370 a R$ 400, podendo atingir isso no primeiro semestre. Uau! Eu É, também, Compre eu, B3. a eu também, B3, eu é, também tô Deixa nessa. eu já vou ligar aqui para o meu corretor e já é isso aí, 300 acho. e cacetada lá, Mas assim, 300 Vani, é alto. importante, falar isso, acho que o Rodrigo vai concordar. A B3 está descolada do mercado que a gente tenta participar. Acho que tanto ele quanto Isso, eu, porque isso. o que eles estão fazendo? Eles estão segurando o preço do boi. O nosso boi hoje é o mais barato do mundo.
É. Antigamente a gente Sim. estava junto com a Austrália, por exemplo. A gente custava US$ 55 a arroba e a Austrália também custava isso. Acho que há uns 2, 3, 4 anos atrás. Hoje a Austrália custa US$ 85 a arroba e a gente custa 60, É. US$ 59. Nós somos os mais ávidos e os mais. Eu acho que eu consigo dizer isso sem parecer arrogante. Nós somos os melhores produtores de gado também do mundo. Dizendo assim em relação às Não, nossas mas, terras, a toda a tem nossa. que ser arrogante, tem que ser arrogante. Não, não, mas eu digo, eu O... quero dizer assim, Bom, o Vanin, é seguinte, muito nós importante. não usamos anabolizante para boi, coisa que Sim, nos Estados Unidos sim, usa a torto direita, certo? sim. Enfim, é o mais saudável. Hoje eu acho que no mundo, os Estados Unidos tem Qualidade de reduzido carne, marmoreio, Vanin, tudo. A carne o, do Brasil é muito especial. falando de carne saudável a pasto, os Estados Unidos têm reduzido cada vez mais os pastos nas planícies. Esse é um dos motivos que do rally do boi nos Estados Unidos é Uhum. isso. Os anos de laninha e continua castigando. Agora, por exemplo, o inverno chegou, Kansas está seco. Não nevou tanto quanto se esperava, quer dizer, a camada de neve. Portanto, isso vai virar água lá a partir de abril, por aí. E, enfim, tem chovido cada vez menos nas planícies americanas, que é onde é a região do pasto. Está Uhum. diminuindo. Mas só para falar para vocês, em relação às produções aqui, o pessoal começou a colher, a maioria pivôs, não só aqui, na 163 também eu já ouvi relatos de Sorrisos, Sinop, enfim, Lucas. Aqui, ontem estava conversando com o nosso agrônomo aqui, o Grupo Nativo, que é muito grande aqui na região e acho que em todo Mato Grosso, não sei se eles plantam em outros estados, mas eles começaram a colher materiais precoces, materiais de 98, 100 dias dessecada aí, a soja. A soja, nesse caso, é a Guepardo, da Brasmax, e pelos reportes que eles passaram para o nosso agrônomo aqui, a produção está sendo boa. Para o material precoce, Vani, você produzir entre 75 e 80 sacos, eu acho que é o que a empresa espera. No pivô, Assim, eu não sei se nesse caso específico era pivô, mas essas áreas eu acho que vão migrar todas para algodão. Então, o cara, assim, a receita dele, a maior receita dele, não é necessariamente na soja. Ele quer colocar o algodão o mais cedo possível para ele explorar o potencial da cultura. Então, o cara tirar 75, 80, se ele, pô, esses grupos grandes, eles compram bem, enfim, eles fazem head da produção. Se ele tiver um custo de 5 a 6 mil reais aí, vendendo soja de 110 média aí, ele está fazendo uma lucratividade de 2 mil e poucos reais. Então, ele já está tendo essa lucratividade na soja, e depois ele vai ter uma, se Deus quiser, né? Se Deus abençoar com e chuvas, ele vai ter essas uma. regiões, Rafael, comparado ao ano passado, tem ideia? Como é que tá? Tá melhor, pior? Então, esse pessoal nos falou 75, 80 sacos que eles estão colhendo. Eles não fecharam nenhuma área, eles começaram a colher anteontem, são áreas grandes. Mas 75, 80 para uma precoce tá louco, cara. Porque assim, na Tá hora que bom eles demais. entrarem em materiais 7.9, 7.8, Olimpo da vida, enfim, Avra, Dagma, a estimativa é ir para 85, 90, quem sabe 95, 100. Não são todos os produtores assim, nós estamos falando de um grupo muito, muito grande, muito robusto. Mas, de novo, a região, que é uma região que ano passado foi uma régua, choveu a cada 3 dias, chovia mais do que necessário. Esse ano não está sendo assim, e eu converso, o produtor tem sempre aquela impressão de que no vizinho está chovendo todo dia. Você olha para o lado e fala, rapaz, cara, meu vizinho é sortudo demais, porque todo dia cai água ali. Ele vai me comprar, quer ver? Exatamente. E aí você vai conversar com ele, sei lá, no supermercado ou em qualquer lugar que você encontre com ele. Fala assim, pô, vizinho, lá pra você tá bom de chuva, hein? Caramba, cara, todo dia eu olho, tá chovendo pra você. Ele, cara, todo dia chove pra você. Então, assim, dá uma sensação de que, poxa, tá faltando? Não tá. A soja tá bonita? Tá. Mas precisa continuar, assim, nesse limite, senão pode prejudicar o potencial. Em outrora, em outros anos, a chuva era um pouquinho acima do que era necessário. Então, deixava a gente um pouco mais tranquilo. E, de novo, remetendo àquilo que a gente tinha conversado no começo. Esse receio que todo produtor tem de, infelizmente, não conseguir retirar a produção dele do campo, né? Então, vamos torcer e rezar bastante para que Deus possa nos abençoar aí e tenhamos uma colheita farta. É isso aí. Agora vamos para o VaptVupt, tá bom? Rafael, onde Eu- é, está Pereba, está Pitelzinho em termos de produção? Mudou alguma coisa? Olha, eu fui atrás, né? Na hora que eu soube
do nosso tópico hoje, eu fui atrás de algumas informações do pessoal que já está colhendo nas regiões da 163, porque aqui na nossa região, igual eu disse, só quem eu soube que tá iniciando já os trabalhos é o Grupo Nativa. Pelo que eu vi de reportes nessas áreas da 163 aí, em pivôs principalmente, né? Então são áreas com potencial produtivo bastante alto. Eles também colocam muitas vezes um material mais precoce. Então não é o material que tem o maior teto possível. Mas nós estamos falando aí de pivôs de 85, 90, 95 sacos por hectare. Então, assim, apesar da falta de chuva como em outros anos, eu acho que, principalmente falando no pivô, ele não sofreu com esse estresse hídrico tão acentuado. E essa questão da luminosidade, esse foi um ano que deu bastante luz, sabe, Vani? Não ficou muitos dias assim, igual tá hoje, nublado. Então isso ajuda muito a soja adora. É. Então tá tudo certo. Olha, só falando de. Não sei se minha internet tá oscilando, eu já recebi um avisinho aqui, ó. Pá, bomba, Camboriú, amigos, tá recebendo muita gente, e falta água, falta luz, pão, carne e agora tá faltando internet também. Coisa de maluco. Mas não deixe de vir para Camboriú, coisa de maluco. Seguinte, e esse ano tem menos argentinos, os caras estão realmente sofrendo, Dados. sofrendo. Mas vamos deixar esse papo para depois. O seguinte, agora é minha vez, tá bom? Nhaca à frente. Atenção a essa questão geopolítica violentona. Minha consideração é o seguinte: nós temos um chumbo trocado. Por anos, China tentando aumentar sua influência no Caribe. Vamos pegar o caso América Central, de forma geral, México, Panamá, investiu bastante lá no canal do Panamá. Venezuela, essa questão toda, e agora Estados Unidos dando o troco, investindo ou aumentando a sua influência lá na Ásia, apoiando o Japão, a maluca lá, a Takaishi, bomba, já passou não, né? Passou para aprovação no parlamento, um gastinho, tiquinhozinho desse tamanho, 56 bi de dólares, parte dele para se armar até os dentes, tá bom? Olha que coisa de maluco, com o apoio dos Estados Unidos. E essa questão das vendas de armas, recorde total, 11 bi, foi aprovado para a venda de armas lá para Taiwan. Então, a China está furiosa, malucos. Mas numa mesa de negociações, então nós temos isso. Ó, China, você sai daqui da América do Sul, recolhe aí seus trapos e deixa que isso aqui é território meu. Enfim, meu quintal, vamos dizer assim. E lá na Ásia, eu também tiro o meu bigodinho, eu saio de lá, meu tupete, né? Vamos dizer assim. Então, veja, em 2026, eu acredito que isso faz parte de uma negociação. O acordo comercial continua de pé, inclusive hoje, de ontem para hoje, China comprou 9 barcos nos Estados Unidos de soja. Total já comprado chega quase a 10 milhões de toneladas do programa de 12. Então já passou aí de 80%. E para o Brasil isso não é bom, amigos. Tá bom? Essa soja americana que vai chegando, já tem embarque em março, abril, ela vai substituindo a soja do Brasil. Não se enganem, tá bom? A China não precisa de toda essa soja. Em janeiro, vamos virar o ano, provavelmente a China vai vir com mais leilões de soja. Até agora ela ofertou 1,6 milhão de toneladas, demanda boa, e tem atrapalhado a vida do Brasil. Isso não é bom para os nossos prêmios. Então fica atento aí, maluco, que esse é um assunto super importante e pode ser uma nhaca para nós outros. Agora vou para o Rodrigo. Seguinte, fica de olho no. Aí você completa aí. O que você falaria aí para os pecuaristas de forma geral Travou a internet. ficarem atentos para 2026? Escutaste? Agora ele travou de novo. Mas enfim. Então eu vou falar nesse. Manda ver. Quando ele voltar, a gente. Então eu falei, vou ó, fa- ele deve estar em Camboriú também, deve estar em BC. E E a deve internet estar tá dando faltando uma oscilada. internet, deve estar faltando internet para ele também. Ó, Manda Vaninho, ver, eu acho fale. que o que eu diria pro pecuarista, que é o que eu tô dizendo pro meu pai, que é o maior responsável por essa área aqui dentro da nossa empresa, é a gente ter um pouco de calma para vender. Porque assim,
Eu acho que o preço ainda não está onde deveria estar. Tô falando de sinceridade, Vaninho. Tô estudando bastante essa parte de pecuária também. A gente fez um investimento, igual o Rodrigo falou, a gente também fez um investimento na propriedade. A gente está agora com um pequeno projeto de confinamento. Isso é muito mais para sequestro de pasto do que para necessariamente engorda de um bezerro ou de um boi mesmo. A gente quer, sim, manter nossas vacas, nossas novilhas, nossas novilhotas num padrão excelente para inseminá-las e termos essa cria de qualidade assim superior. É, mas hoje eu acredito que o pecuarista precisa ter um pouquinho de paciência para negociar esse bezerro, essa bezerra, essa vaca, esse boi. Boi magro está tendo muita procura, o bezerro está tendo muita procura, a fêmea então nem se fala, Vani. A gente tá. Acho que a última venda que meu pai fez foi em torno de 13,50, R$ 14. Nós estamos falando de um boi de 250 quilos, se eu não tiver enganado na minha conta aqui, de 3 mil e poucos reais, 3.300, 3.400. Eu ouvi, igual estava falando o Carlito Guimarães falar, que é um cara daqui da região que a gente tem bastante, a gente respeita muito ele, né? Ele falando de 370, de R$ 400. Por quê? Porque existe um ágio em cima desse boi ainda na hora da compra. Do boi não, mas do bezerro sim. Principalmente se ele for um bezerro Angus, por exemplo, existe um ágio sim na compra desse bezerro. A demanda está muito forte. A, a China sabe disso, que o nosso boi é barato. Os outros países sabem que o nosso boi é barato. Balato, 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 balato. Então existe demanda, Vaninho. Por que que o pecuarista agora, depois de 3, 4 anos aí de sofrimento, cara, porque foi sofrimento, se acompanha também. Poxa, é hora dele ganhar o dinheiro, igual o Rodrigo tá falando. A troca no bezerro tá muito interessante. Pô, vou reconstruir minha casa, vou construir uma casa, vou comprar, trocar caminhonete. Tava ouvindo outro consultor falando sobre isso. Tá muito mais fácil trocar agora, né? O bezerro tá valorizado, então você gasta menos bezerros para fazer o mesmo tipo de aporte. Então acho que é a hora do pecuarista aproveitar esse bom momento, talvez investir em outras áreas que ele segurou quando o bezerro, o boi estava barato, e na hora que der uma oscilada para baixo, ele ter capital de giro, ele ter caixa para poder fazer aporte, remontar o plantel dele e segurar de novo. Porque igual o Rodrigo falou, eu também acredito nisso. Acho que nós estamos entrando, era para ser 2025, mas eu acho que vai ser 2026, um ciclo de alta mesmo para o pecuarista. Para arroba. Bom, o Arroba. Rodrigo não voltou mais, tá bom? Acho que ele já correu lá para comprar a B3, tá barataço. Mas beleza. Baratíssimo. Agradecemos, né, Rafael, a presença do Rodrigo. Agradecemos demais ele. Vamos ver se ele vai voltar mais vezes. Ele precisa de uma Starlink, certo? Você tem aí também, né? Nós estamos aqui com o Starlink, não, mas já fica o convite e outra, Vaninho. Vamos ser sinceros, só dele ter atendido nós em BC, porque esse é o nosso papel aqui, né? Mas ele tá em BC, atendeu a gente, poxa, a gente tem que perdoar eu, ele. eu acho que a mulher dele, pelo que eu vi ali de Irlanda, ele chegou chutando a porta. Vamos pra praia, pô, larga essa coisa aí. Falando de boi de novo, é dia 30 e você pensando em boi, pelo amor de Deus. Sai fora. Vamos comer milho Então de ficamos... R$ 25 a espiga na praia. Pô, é foda, Isso tá? aí, coisa de maluco. Não, mas o que é caro na espiga de milho na praia é a manteiga, tá bom? Não é o Manteiga. milho. Verdade, verdade. Um abraço, meu amigo. Feliz ano novo. Feliz ano novo a todos. Obrigado de novo pela parceria. E 2026 estamos juntos. Abraço, até mais. Falamos então em 26. Se cuida, Tchau. garotinho. Tchau. Boas festas. Tchau.